Olá, sejam todos bem-vindos à primeira Semana Científica de Letras. Eu sou Tailane e o nome do meu trabalho é Os Caminhos e Descaminhos da Sociedade Carioca nas primeiras décadas do século XX, revelados em A Sucessora. As autoras são eu, Tailane Marques da Costa, e a minha orientadora, Maria Aparecida Munhoz de Almeida. O modernismo brasileiro constituiu-se como um movimento intensamente vasto, que visava, sobretudo, a ênfase nacional, a ênfase em aspectos nacionais do país. Embora o movimento tenha iniciado por influência de vanguardas estrangeiras, vanguardas europeias, o objetivo geral do movimento era valorizar aquilo que era brasileiro. Foi um movimento que atingiu não apenas a literatura, mas as artes plásticas, a arquitetura, etc. Esse movimento se dividiu em 3 fases: a fase heróica, a geração de 30 e a geração de 45. A ênfase do artigo, a ênfase da pesquisa, será na geração de 30, que foi a geração na qual o romance estudado, o romance analisado foi publicado. A geração de 30 se ateve mais a questões de cunho social, expandiu o modernismo para outros estados. Então, se na primeira fase, na fase heróica, a ênfase foi dada, sobretudo, à experimentação estética, ao projeto estético, a geração de 30 se ateve mais a questões sociais, como a pobreza, a questão da mulher na sociedade, etc. Além de trazer as produções, trazer visibilidade a produções de outros estados do Brasil, principalmente estados do Nordeste. Então, a pergunta que procuramos responder no trabalho é: como o narrador onisciente revela os avanços e retrocessos da sociedade carioca nas primeiras décadas do século XX, por meio da narrativa A Sucessora de Carolina Nabuco? Então, segundo Mozart, o romance A Sucessora é um romance de caráter psicológico, já que lança mão de um narrador onisciente que revela os sentimentos e os pensamentos dos personagens, e também é de cunho social por mostrar problemáticas sociais daquela época, daquela sociedade carioca de então. As leituras iniciais, a hipótese que levantamos para responder essa pergunta é a de que o narrador onisciente usa, sobretudo, o olhar da protagonista como instrumento para essas reflexões, para essa revelação desses problemas sociais. O presente trabalho justifica-se principalmente por 2 motivos. O primeiro deles é a necessidade de se compreender as mudanças que a sociedade do Rio de Janeiro estava enfrentando nas primeiras décadas do século passado. Segundo Silva, 2012, o Rio de Janeiro era a capital cultural do país, de um Brasil ainda muito jovem, recém-saído do jugo do Império Português, que estava tentando buscar sua identidade, tentando se modernizar economicamente e culturalmente. O segundo motivo é o que nos leva à citação de Silva. Segundo Silva, 2011, há uma ausência significativa de estudos da historiografia literária brasileira que explorem obras de autoria feminina. Segundo Silva, 2012, a obra de Carolina Nabuco ainda está por ser analisada em sua completude. Então, é importante trazermos à luz das pesquisas científicas autoras como ela, que foram uma das primeiras mulheres a se dedicarem às letras aqui no Brasil. Os objetivos. O objetivo geral é analisar aspectos socioculturais e econômicos da sociedade carioca enquanto elementos determinantes de avanços e ou retrocessos das primeiras décadas do século XX, por meio da análise da obra A Sucessora. Os objetivos específicos são: compreender como a obra, pertencente ao modernismo da segunda fase, apresenta a visão estética do período literário, examinar como o funcionamento do narrador permite ao leitor um aprofundamento dos temas abordados na obra e
pontuar os elementos da narrativa de A Sucessora que possibilitam a reflexão sobre a sociedade carioca nas primeiras décadas do século XX. Quanto ao referencial teórico, conforme Arruda, 2011, as propostas modernistas no Brasil ganham maturidade e consistência com a geração de 30. Até porque a geração de 30, como conta com vários autores de vários lugares do país, revela as várias facetas do país, as várias situações que estavam acontecendo e os problemas de então. De acordo com N, 2008, a Sucessora é uma alegoria do Brasil dos anos de 30, e Carolina, a sua autora, trata tal questão como ela devia ser colocada no período, de forma ambígua e em processo. Na obra é retratado principalmente o que o romance chama de Velho Brasil e Novo Brasil. No Velho Brasil, há o interior do país, o interior do Rio de Janeiro, que ainda estava praticamente igual à época do Império. Por outro lado, há o contraste com o Novo Brasil, que é o Brasil da metrópole, o Brasil da capital, que estava tentando se modernizar economicamente e culturalmente, tentando avançar. Do desenho de estudo. Materiais e métodos. Como já é de se supor, a minha pesquisa é de caráter hipotético-dedutivo, exploratório, explicativo, bibliográfico e majoritariamente qualitativo. Do cronograma, esperamos concluir a pesquisa até o final do ano que vem, 2022, e apresentá-lo em dezembro de 2022. E do orçamento. Esperamos gastar em torno de R$ 335, custos que serão arcados por mim. E aqui está as nossas referências. Muito obrigada por assistir até aqui.